Começar a gravar, calma lá. Começou a gravar. Eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho de como é que funciona esse sisteminha que tem aqui para vocês estudarem os algoritmos de ordenação. Na verdade, esse sistema eu fiz meio que num ato de desespero, porque eu tinha uma dinâmica para poder mostrar o algoritmo de ordenação em sala, que eu usava muito, e que bem, eu acho que didaticamente funcionava muito bem, e que eu não posso usar, porque eu precisaria de vocês fisicamente aqui para poder fazer o negócio funcionar. Como eu não tenho, foi quando eu tive a ideia de implementar esse sistema maravilhoso de computação. Não está maravilhoso, moçada? Fala aí. Ficou incrível, Tá professor. lindo, professor. Muito obrigado, gente. Maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. A NASA tá perdendo. Então, e aí O como design tá muito bom. E o design tá legal? Perfeito, professor. Tá Super ótimo. intuitivo. Muito obrigado. Melhor Wii já moçada. feito na história do mundo. Aí, olha, aí já começou a forçar um pouquinho, tá? Dá um grau a menos só. Senão fica muito forçado daí. Na história dos programas recentes. Tá bom, beleza, tranquilo. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui a tela? Vocês estão enxergando a tela ou não estão enxergando a tela? A gente falando que a tela travou. Dá pra enxergar sim. Tá bom? Beleza. Eu vou mostrar para vocês quais são as coisas que nós temos nessa interface maravilhosa aqui, tá? Então, esse show index aqui é o que vai aparecer os índices aqui embaixo do vetor, e isso daqui é para mostrar os valores lá em cima do vetor, tá? Aqui nós temos para comparar comparações, cópias e memória. É isso que eu quero que vocês prestem atenção agora conforme eu for fazendo o algoritmo rodar, tá bom? Eu vou pegar aqui e começar passo a passo. Primeiro passo, ele começa aqui, ele já deu aqui em cima aqui alguns passos, steps aqui está como 2, porque o algoritmo, para chegar nesse ponto aqui, ele já teve que executar algumas coisas lá dentro dentro da lógica dele. Na hora que a gente fosse implementar, no mínimo ali uma variável teria sido inicializada e tudo mais, eu coloquei como um passo a mais, tá? Conforme ele vai avançando aqui, eu peguei mais um passo, agora eu tenho que procurar o menor elemento. Na hora que eu estou procurando o menor elemento, eu estou fazendo comparações. Como é que eu sei, por exemplo, eu tenho que saber qual que é o menor elemento entre o 13 e o 32, que é a posição 4 e a posição 5. Eu tenho que comparar. Então, vocês podem olhar aí que o comps ali, o CMP está aumentando. Eu estou comparando. O cópia continua parado porque eu não fiz nenhuma cópia ainda. Eu não copiei, não coloquei ninguém de lugar. E ele continua. Você pode ficar olhando, que os steps estão aumentando, as comparações estão aumentando. Certo? E aí vai até o final para conseguir fazer quantas comparações ele precisa para descobrir qual que é o menor elemento. Tá ali, chegou no final. Ele fez 49 comparações, certo? É normal, né? Eu tenho 50 elementos, eu vou fazer 49 comparações. Um elemento conta todos os outros e tal, eu não preciso comparar o elemento com ele mesmo, deu 49. Então foi 49 comparações. O próximo passo, o que ele faz? O próximo passo, ele troca o menor elemento que eu achei com o cara que está lá na posição que eu estou considerando nesse momento. Quer dizer, no primeiro é 0, depois 1, tal e tal. Então agora, o próximo passo que eu der vai ser uma troca. Então vocês podem ver aqui, na verdade ele fez 3 trocas, tá? Ele colocou como 3 trocas. Por que ele fez como 3 trocas? Se você fez esse CC1 ou alguma coisa de programação, você sabe que para você trocar 2 elementos de posição, eu preciso de um temporário, né? Então eu precisei pegar um cara, colocar o temporário, pegar o temporário, colocar e blá, 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 fazer toda aquela história. E com isso eu preciso de 3 trocas. 3 trocas, trocou o elemento da posição 8 com o elemento da posição 0. E agora eu continuo. Terminei aquilo lá, eu vou fazer de novo. E aí tá lá, os steps estão subindo, as comparações estão subindo. Beleza? Vai indo, vai indo, vai indo. Achou? Beleza? Só mexeu nas comparações, essa barrinha aqui, olha. Essa segunda barrinha aqui, que está em 97, foi a única que alterou. E os steps, que foram os passos que eu dei. Agora, eu vou pegar, descobrir qual que é o menor, vou trocar. E aí, o número de cópias foi 6. Entendo. Por que foram 6? Eu troquei 2 caras de lugar. E, se eu troco 2 caras de lugar, eu preciso de 6 cópias para poder fazer isso, tá? Para trocar 2 caras de lugar no vetor, eu preciso de 6 cópias. De 3 cópias. Fiz isso 2 vezes, por isso deu 6. Tá bom? E aí eu continuo. Esse carinha aqui, ele vai estar representando isso aí para mim. A última barra aqui é a quantidade de memória que eu preciso. Qual é a quantidade de memória que eu preciso
para poder rodar esse cara? Eu estou colocando aqui como 4. Basicamente, a quantidade de memória que eu preciso aqui é essas barras aqui, ó, a barra amarela, a barra vermelha, a barra azul, aonde está a barra, né? Aonde está a barra amarela, onde está a barra vermelha, onde está a barra azul e onde que está o final do vetor, certo? Por isso que dá 4. A gente vai ver, na verdade, poderia ser 4, poderia ser 50, poderia ser 20, isso aí não interessa. O que interessa é que isso não muda quando eu aumentar o tamanho do vetor, tá? E aí ele vai continuar. Aí, se eu colocar ele para rodar aqui, ó, vocês vão ver que as barrinhas vão aumentando. Eu tenho lá o de steps aumentando, a de comparação tá lá, só que aumenta. O selection, ele faz bastante comparação mesmo, certo? E aí, cada vez que ele termina um ciclo, ele vai lá e manda 3 cópias. E aí, o de cópias, você vai ver que no final do ciclo, ele aumenta as 3 cópias, tá bom? Quando a gente fala, na verdade, de O de N ao quadrado, tem 2 maneiras de você tratar isso. Normalmente, você fala a quantidade de passos, certo? A quantidade de passos é o principal que você usa para fazer a comparação. Os passos, bom, se você compara, você dá um passo. Se você troca uma variável de posição, você dá um passo. Se você incrementa alguma coisa, você dá um passo. Cada vez que você muda alguma coisa, o computador faz alguma coisa, você dá um passo, certo? Isso daí vamos dizer, é a maneira clássica de você medir. Em algumas situações, você separa os passos. Você pode estar interessado em quantidade de comparações versus quantidade de cópias. Por que isso daí pode ser importante? Você pode ter um problema onde comparar é barato e trocar é difícil. Imagine, sei lá, imagine que você vai fazer uma ordenação com coisas físicas, por algum motivo. Então você tem que carregar coisas pesadas para lá e para cá. Se eu quero carregar coisas pesadas, cara, não me interessa quantas comparações você tem que fazer. Só me diga o lugar certo que eu tenho que colocar o negócio. Eu quero fazer o mínimo de cópias possível, porque cada vez que eu faço a cópia, é uma dor na coluna, entendeu? Imagina que você está tentando arrumar o layout dos móveis da casa para sua mãe, esposa, entendeu? Então você gostaria que ela falasse aonde que o móvel vai parar. Então, nesse caso, o que interessa para você é a quantidade de cópias. É mais importante a quantidade de cópias do que a quantidade de comparações. Quando a gente não especifica nada, a gente está falando de quantidade de passos, que daí soma cópias, comparações e qualquer coisa que ele precisou para manter o show continuando aí, certo? Quando você não fala nada, olha, o algoritmo é O de N ao quadrado, você está falando a quantidade de passos, que quer dizer que é comparações, somas e tudo mais, certo? Algumas vezes a gente pode falar, o algoritmo ele faz O de N comparações. Então, você está falando da complexidade de comparações, certo? Quando eu me referir à memória, eu falo complexidade de espaço. Qual é a quantidade de espaço que ele precisa? Ele precisa de O de 1 de espaço, tá bom? Tudo bem? Eu vou mostrar agora o que acontece. Então, nós vamos pegar esse vetor, eu vou pegar, ele está com 50, eu vou colocar ele aqui com 100, e vou colocar ele aqui com 800. Aí eu vou ter que tirar os valores e os índices, porque não dá para ver mais nada, certo? Então, nós vamos fazer o selection com esses 2 carinhas, esses 3 carinhas aqui, 50, 100 e 800, certo? Não vou fazer 800, não, vou fazer com 1000. Tá? Então, eu tenho aqui 50, 100 e 1000. Então, se eu colocar para rodar, vai estar rodando ali. Obviamente que a gente gostaria de acabar isso essa semana, então por isso a gente não vai ficar esperando o cara de 1000 terminar nessa velocidade. E aqui, olha, você tem as opções de você, ó, de play mais 1, que ele vai rodando de 1 em 1. Você pode fazer play mais 10, que daí ele roda normal, mas ele só fica atualizando a tela de 10 em 10 passos, entendeu? Então aí você vê as barrinhas aí crescendo. Você pode parar em algum lugar, parei aqui. Então você vê o que está acontecendo, ó. Nesse vetor aqui já tem alguns ordenados, aqui também está alguma parte ordenada. Nesse cara aqui tem uma parte ordenada, mas ela, cara, está insignificante ainda, né? Você malemar consegue ver o que está acontecendo aqui. Tá bom? Então, mas... Cara, vou ter que começar tudo de novo, obviamente. Porque esse cara aqui teria que ser o selection, ele estava ordenando com o merge, tá? Não estava ordenando com o selection. Vamos começar tudo de novo. Não dá nada. Então, vamos lá. Está ordenando. Eu vou fazer ele de 100 em 100. Então, 100 em 100, beleza. Olha só, o primeiro vetor já terminou. Agora ele está trabalhando, você está vendo o negócio avançar no segundo vetor e terminou.
Ele está ordenando esse vetor aqui também, mas, como tem muito elemento, tá, é muito difícil de ver. Eu consigo ir de 1000 em 1000. E mesmo de 1000 em 1000, vocês devem estar vendo, olha, está começando a aparecer uma parte ordenada lá, ok? Mas ainda assim não é grande coisa. Eu vou de 10 em 10 mil. Aí agora a gente tem... Parece que a tela travou, mas ela não travou. Ele simplesmente está processando, tá bom? Eu espero. E aí, nesse momento, você chega à conclusão de que ter pego um vetor de tamanho 1000 não foi uma boa ideia. Mas nós temos fé e confiança na força das estrelas, e ele vai conseguir terminar esse negócio aqui. Tá bom? Tudo bem? Aí. Olha só o que está acontecendo. Conforme esse cara está avançando aqui, cara, ele está indo aqui, mas está sofrendo, certo? Mas está fazendo. Você pode ver que está aparecendo o vetor ordenado. Outra coisa também, o que você consegue perceber aqui é que a indução está acontecendo. Eu acho que está acontecendo. Tá sim. A indução está acontecendo aqui, certo? Beleza? Porque de vez em quando ele atualiza alguma coisa. Nota mental, não faça com 1000 mais. Vamos, filho. Vamos lá. Alguém quer tirar alguma dúvida? Enquanto está gravando aqui, vamos fazer uma exceção e vamos tirar dúvida durante a gravação. Professor, você poderia explicar rapidinho a noção de cópias? Eu ainda não entendi muito bem. Cópia é quando você achou o cara que é o menor elemento e você quer trocar o cara de posição. O que você tem que fazer para trocar um cara de posição no vetor? Você não tem que pegar esse cara que está aqui, fazer uma cópia, pegar o cara que está aqui, copiar aqui, pegar a cópia e colocar aqui. Você está vendo as minhas mãos? Não está vendo as minhas mãos. Você tem que... Entendi, tô vendo. Você tem que trocar os caras de posição. Para trocar os caras de posição, você tem que pegar uma cópia, sabe? Você tem que pegar o cara que está na posição 8, colocar no temporário, pegar o cara da posição 0, colocar na posição 8, pegar o cara do temporário, colocar na posição 0. Cada uma dessas operações é uma cópia que você faz de algum elemento. Você está copiando da posição 8 para o temporário, uma cópia. Do posição 0 para a posição 8, uma cópia. Do temporário para a posição 0, mais uma cópia. Então você fez 3 cópias. Entendi. Tá bom? Entendi, beleza. Beleza, obrigado. Belezinha? Bomba, tranquilo. Tá, ele está indo aqui, e nós temos alguma esperança de que ele vá chegar no final, e parece que vai mesmo, mas o que a gente já consegue observar é que aquele tempo que ele demorou, quando é de passos que ele demorou para os primeiros, cara, já começa a ficar meio ridiculamente irrelevante, certo? Porque ele já meio que sumiu lá atrás, porque para poder terminar isso aqui, está levando uma quantidade muito grande de passos. Só vamos esperar para a gente poder comparar essas coisas, tá? Eu te adianto o seguinte, ó, a complexidade de comparações do selection é quadrática, é n ao quadrado. A quantidade de cópias é linear, certo? A quantidade de cópias é linear. A quantidade de passos, bem, se alguma das duas coisas é quadrática, certo? Se alguma das duas coisas é quadrática, a complexidade total é quadrática, não tem o que fazer. Você não consegue pegar duas coisas piores e diminuir, ok? Ok, beleza. Vamos lá. Fechou, acabou, terminou de ordenar todo mundo aqui. E o que nós temos, então, agora? Nós temos aqui, olha, o primeiro aqui, ele terminou com 1.225 passos, certo? Essa é a quantidade de passos que o primeiro fez. O segundo fez 4.950 passos. Você pode ver que ele é aproximadamente 4 vezes maior do que o anterior. Quer dizer, o número de elementos dobrou, foi de 50 para 100, o número de comparações foi multiplicado por 4. E aqui, quando você olha o número de comparações do último,
que é um número bem grande aqui, que é, eu acho que 499.500, você pode reparar que ele é 100 vezes maior do que o anterior. O número de elementos subiu 10, o número de comparações subiu 100. Aquele n ao quadrado mais n e tudo mais lá, nessa hora aqui, o que mandou na jogada foi o n ao quadrado. O n ao quadrado fez com que o número de elementos subiu 10 vezes, o número de comparações subiu 100 vezes. Beleza? Por isso fica claramente, empiricamente, que esse cara aqui é quadrado. A prova de que ele é quadrado é um pouco diferente, a gente vai fazer isso eventualmente, em algum momento, fiquem à vontade, fiquem tranquilos, mas a gente já consegue perceber intuitivamente que esse é o caso. Vamos ver o que acontece com o número de cópias. Lembra, o número de cópias, ele só faz uma cópia por 3 cópias para cada elemento, para cada posição. Ele acha o menor, troca, 3 cópias. Acha mais o segundo menor, troca, 3 cópias. Acha o terceiro, troca, 3 cópias. Para cada elemento, ele troca 3 cópias. Certo? Então, quando eu dobro o número de elementos, eu dobro o número de cópias. Só dobro. No outro eu multiplico por 4. Aqui eu só dobro o número de cópias. Então, o que eu tenho aqui? 150 foi para 300. Eu dobrei o número de elementos, dobrei o número de cópias. Ok? Quando eu multipliquei o número de elementos por 10, o número de cópias foi multiplicado por 10. Porque é linear. Ele é linear no número de cópias. Então, multipliquei por 10, também multipliquei por 10 aqui. Firmeza? E por fim, olha o que aconteceu com a memória. Para ordenar 5 elementos, ele precisava de 4 itens adicionais, que era a barrinha amarela, a barrinha vermelha e a barrinha azul. E aonde eu termino. Para ordenar 100, o que eu preciso? A barrinha vermelha, a barrinha amarela, a barrinha azul. Somente, e o final, 4 também. E para ordenar 1000? Amarela, vermelha, azul e o final. 4 também. Ou seja, a quantidade de memória que eu preciso para ordenar os vetores, ela não se altera em função do tamanho do vetor que eu tenho que ordenar. Isso daí, quer dizer, se o negócio não altera, ela tem complexidade constante. Então, a complexidade de espaço do selection é O de 1. É constante. Ok? Quando você fala que a complexidade é constante, a complexidade é O de 1, significa que ela não se altera em função do tamanho do vetor. Tá bom? Então, o que a gente consegue ver nessas 3 barrinhas aqui, no caso do selection, é o comportamento clássico de uma coisa que é n ao quadrado, que é o número de comparações, certo? Que é linear, que é o número de cópias, e constante, que é o tamanho, a quantidade de memória adicional que eu preciso. Tá bom? Eu vou parar a gravação e a gente pode... Hoje vai ter um monte de gravação.